Oi pessoal, a gente vai tratar agora das doenças exantemáticas, que é um tema que sempre cai uma questãozinha ou outra e pode ter algumas pegadinhas. Vamos lá. A gente vai tratar principalmente do sarampo, do exantema súbito, da mononucleose e do eritema infeccioso. E aí eu adicionei esses 5 minutinhos que são doenças que a gente vai falar muito rapidinha porque faz muito tempo que não cai, que é a escarlatina, a mão-pé-boca, a varicela e a rubéola. O mais importante é a gente não esquecer que diagnosticar doenças exantemáticas na pediatria é encontrar o padrão de cada doença. Então, você vai ter que procurar aquelas palavrinhas-chave nas questões que te falem a favor de uma doença e não da outra. Isso costuma ser o mais importante para você conseguir fechar a questão. Olha só aqui, vamos começar com o sarampo. Pré-escolar de 3 anos é trazido ao pronto-socorro por atendimento por quadro de febre, tosse e coriza há 4 dias, e hoje evolui com exantema maculopapular. Checada a carteira de vacinação, a criança recebeu todas as vacinas até 1 ano de idade e depois disso recebeu somente as vacinas para a gripe. Ao exame bom estado geral, ativo, frequência de 100, frequência respiratória de 26 e opneico. Quanto à principal hipótese diagnóstica para o caso, assinale a alternativa correta. Então agora eu já vou deixar esse tempinho aí, termina de ler as alternativas. A gente vai continuar a falar do sarampo e aí depois a gente volta nessa questão. Então, o sarampo ele é causado pelo um paramyxovírus, que é um morbilivírus. A sua transmissão se dá por gotículas. Ela tem início 4 a 6 dias antes e ela progride para 4 dias após o início do exantema. A gente sabe que todo caso de suspeito de sarampo vai ser um indivíduo, independente da idade e da situação vacinal, que vai apresentar febre, um exantema maculopapular e associado à febre ou exantema tem que ter tosse ou coriza ou conjuntivite. Temporalmente, a gente sabe que a evolução não é essa. A evolução costuma ser febre, aí um pouco tempo depois tosse, coriza e conjuntivite, e aí alguns dias depois, em torno de 4 dias depois, o exantema. E esse exantema tem uma progressão no sarampo muito específica. Ele normalmente é descrito começando atrás das orelhas, progredindo para a face e depois descendo para todo o corpo, tá certo? E à medida que ele desce, isso em torno de uns 2 ou 3 dias, ele vai ganhando uma coloração acastanhada. Aí, esse vai ser o padrão que a gente vai tentar buscar na questão, tá certo? Agora vamos complementar as nossas informações sobre sarampo. Dessas doenças exantemáticas, na verdade, o sarampo é a que está mais em alta em função da gente ter tido um surto bem breve no ano retrasado. E pela taxa de vacinação do sarampo ter reduzido muito, então é um assunto que também pode estar bem em alta. Vamos pensar aqui. As complicações agudas do sarampo. Otite, pneumonia, diarreia, desidratação. Na verdade, a desidratação é a principal causa de internação no sarampo. E a encefalite. A gente não pode confundir essa encefalite com a pancefalite esclerosante subaguda. Por que essas complicações acontecem? O vírus do sarampo causa uma imunossupressão, tá certo? Uma imunossupressão discreta que pode ser um pouquinho prolongada. Então, a ocorrência de infecção bacteriana secundária ao sarampo pode ser frequente. Agora, é igual eu estava falando antes, não confundir essa encefalite com a pancefalite esclerosante subaguda. Essa daqui é um quadro raro e grave. Normalmente ocorre entre 5 e 14 anos de idade naquelas crianças que tiveram sarampo antes dos 2 anos de idade. Então você vê um quadro muito distante da infecção aguda pelo sarampo. E inclusive tem relatos dessa pancefalite esclerosante subaguda na idade adulta. Ela progride com uma fase de confusão mental e alteração da personalidade, e aí depois evolui para quadros focais ou convulsão tônico-clônica generalizada e para rebaixamento muito grave do nível de consciência com óbito. Tá certo? É uma doença bem dramática e muito rara. Não é disso que eu estava falando aqui em cima. Isso daqui é a encefalite nossa habitual. Aqui para vocês verem, então, o que eu tinha falado do exantema para vocês. Início atrás das orelhas e face, em 3 dias em média, atinge os membros inferiores e vai se tornando acastanhado, tá certo? Não tem nenhuma característica de polpar nada. Vamos ver aqui nessa outra questão. Sobre as doenças exantemáticas da infância, é correto afirmar, como a gente às vezes consegue, descartando as outras alternativas, marcar a alternativa correta, né?
Em caso de febre maculosa, vou pular porque a gente não falou de febre maculosa e vamos fingir que a gente nem estudou. Mas aí a gente não vai desistir da questão e vai tentar acertar mesmo assim. Na varicela, o exantema tem como característica que as pápulas se encontram no mesmo estágio de evolução? A gente vai ver daqui a pouco. Não se encontram no mesmo estágio de evolução. É pleiomórfico o exantema. O vírus do sarampo pode causar imunodepressão e, consequentemente, infecções secundárias. A gente sabe, isso é correto. Vamos só ver a última para ver se é alguma coisa que a gente pode resolver. Sinais de alarme da dengue quando presentes são observados na fase febril da doença? Não, não são observados na fase febril, são observados na fase subfebril, no segundo momento de arrefecimento da febre. Então, a resposta é a imunossupressão do sarampo. Aqui pra gente ver outra coisa que costuma aparecer em questão, apesar de ser difícil de ver, são essas manchas de Koplik. A gente vê aqui na base eritematosa que tem um pontinho esbranquiçado. Isso daqui são essas tais manchas de Koplik. Elas aparecem e desaparecem muito rapidamente, de 24 a 48 horas do início do exantema, então é muito difícil de perceber, tá certo? Então, olha só, qual o aspecto do exantema não é encontrado em casos típicos de sarampo? Erupção atinge os membros inferiores em torno do terceiro dia. Verdade. A erupção é mais intensa em dobras cutâneas, como axilas e virilhas? Não falei isso para vocês. A erupção maculopapular geralmente inicia na testa, nas margens do couro cabeludo e parte posterior das orelhas? Sim. Após 3 dias, a erupção adquire uma cor acastanhada? Sim. Então, o que não é do sarampo, erupção mais intensa nas dobras cutâneas, como axila e virilhas. A gente vai ver depois, quem dá isso é escarlatina. Sarampo. O diagnóstico vai ser através da sorologia, isso é o mais frequente, porque é o mais comum de ter nos serviços. O IgM vem positivo e ele não é sozinho o diagnóstico. A gente faz o diagnóstico sorológico através do aumento relevante da IgG no intervalo de 10 dias. Thaís, então você está me dizendo que na verdade a gente vai fazer o diagnóstico depois de 10 dias que iniciou o quadro retrospectivo? Sim. O diagnóstico sorológico confirmado só vai vir depois do segundo IgG. Mas também pode vir na fase aguda através do PCR viral. Existe o PCR para sarampo, pode ser feito no sangue, na urina e na secreção de orofaringe ou nasofaringe. Então isso também é possível. E aí o tratamento, como é que vai ficar? A maior parte do tratamento vai ser suporte, então a gente oferta líquido, garante uma hidratação venosa, se for necessário, né? Porque eu falei que diarreia e vômito era bem comum. A gente dá antitérmico, porque dá febre, dá uma moleza, é bem ruim, né? E se tiver conjuntivite, tem que colocar isso na prescrição, a limpeza ocular é bem importante. E o tratamento antimicrobiano? Lembra que tem co-infecção com bactéria secundária? Então, se a gente tiver evidência de infecção bacteriana secundária, tem que tratar com antimicrobiano. E a vitamina A? A vitamina A é a orientação da Organização Mundial de Saúde e o nosso Ministério da Saúde corrobora. A gente vai administrar em 2 doses. E aqui a dose da vitamina A em função da idade. Os menores de 6 meses, 50 mil unidades. Entre 6 e 11 meses, 100 mil unidades, e os maiores de 12 meses, 200 mil unidades. Isso é dado em 2 doses. Vamos aqui, USP 2020. Pré-escolar de 3 anos é trazido ao pronto atendimento com febre, tosse e coriza há 4 dias. Hoje evolui com exantema maculopapular. Então, parece o nosso padrão, febre, tosse e coriza, 4 dias, e aí exantema maculopapular. Checou a carteira de vacinação, a criança recebeu todas as vacinas até 1 ano de idade. Depois disso, recebeu somente as vacinas para gripe. No calendário habitual, onde está a vacina do sarampo? Lembra? A vacina do sarampo agora tem uma dose de 6 meses a 12 meses chamada de dose 0, mas ela não é a dose habitual, ela é só porque a gente está num momento meio ruim da transmissão do sarampo. A primeira dose do sarampo começa nos 12 meses, ela é a dose válida. Então, talvez ele não tenha recebido a nossa dose de vacina do sarampo. Depois disso, recebeu somente vacina da gripe. Ao exame bom estado geral ativo, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória 26 é o eupneico. Então, quanto à principal hipótese para esse caso? A gente viu febre, tosse e coriza, que evoluiu com exantema maculopapular. Isso daqui tem que ser igual na nossa cabeça sarampo. Vamos ver as alternativas. Se o IgM colhido no dia vier negativo, está descartada a hipótese? Falei para vocês, o diagnóstico é pelo IgG e elevação do IgG após 10 dias da primeira coleta. Se os pais forem vacinados, não há necessidade de nova dose da vacina? Não, não falei isso. Todo mundo está recebendo vacina do sarampo.
O paciente tem indicação de receber vitamina A segundo o Ministério da Saúde? Sim, sarampo tem indicação de receber vitamina A. Vamos ver a próxima. O paciente deverá permanecer internado frente à gravidade do quadro? Mas está em bom estado geral, está ativo. Então aqui a gente encontrou o nosso padrão, febre, tosse, coriza evoluindo com exantema. Resposta letra C, porque precisa da vitamina A. Agora essa questão da Unirio, adolescente de 12 anos trazendo na consulta porque apresentou febre, tosse produtiva, secreção nasal com 4 dias, seguido de uma conjuntivite com fotofobia e prostração, e depois um exantema maculopapular, iniciado atrás das orelhas e progredindo o crânio caudal, e depois de escamação purpurácea. Tem essa descrição também de que depois que fica castanhado começa a descamar, isso pode estar descrito nas questões, mas assim, mesmo sem isso, independente da idade, lembra que era critério independente da idade, a evolução é do sarampo. Vamos agora ver qual é a opção correta. O diagnóstico é clínico, não havendo disponibilidade de exame sorológico? Não, tem sorologia, a gente viu que dá para fazer o diagnóstico com o IgG. Sua transmissão pela via fecal-oral, sendo o homem único reservatório? Não, a via respiratória. Pode causar complicação como encefalite, pneumonia e otite? Pode. Vamos ver as próximas questões. Sua etiologia bacteriana? Já corta, o sarampo é um vírus. Ainda não se tem vacina? Corta, tem vacina. Então, só pra gente não esquecer, febre, tosse produtiva, secreção, durou 4 dias. Aí depois a gente teve o exantema, né? Iniciou atrás das orelhas e progrediu o crânio caudal. E a descamação que eu falei agora pra vocês, que também é uma característica desse exantema. A conjuntivite também está dentro das características que podem ter. Então, letra C, pode causar complicações como encefalite, pneumonia e otite. E os contactantes de alguém com sarampo? A gente tem algumas medidas que a gente pode usar, elas são a imunoglobulina e a vacina. Vamos falar primeiro da imunoglobulina. Ela é para ser administrada em até 6 dias após o contato de uma pessoa suscetível. Quem que é uma pessoa suscetível? Ela é uma pessoa menor de 6 meses, nascida com menos de 2,5 kg, porque ela foi prematura. Se ela foi prematura, ela não recebeu anticorpos maternos, mesmo que a mãe tenha muitos anticorpos. Então, é uma pessoa suscetível. O menor de 6 meses, que a mãe não tem evidência de imunidade prévia ao sarampo. E aí a gente abre um parêntese para definir o que é imunidade prévia ao sarampo. Imunidade prévia ao sarampo é qualquer pessoa que não tenha documentada pelo menos uma dose de vacina do sarampo após 12 meses de vida, ou que nunca tenha, e que apesar disso nunca tenha tido doença prévia, ou que apesar disso não tenha sorologia reagente. Por que eu tô falando da sorologia reagente? Porque agora, imagina que a gente está nessa situação aqui, uma criança menor de 6 meses, que é filho de uma mãe que a gente não tem certeza se ela tomou a vacina do sarampo e se a gente não tem certeza se ela tem sarampo doença. Como a gente pode dar imunoglobulina em até 6 dias, dependendo do nosso laboratório, a gente consegue uma sorologia, o resultado de uma sorologia a tempo de fazer essa imunoglobulina. Então, nesses casos, a gente pode pedir uma sorologia. Se a sorologia vier reagente, esse menor de 6 meses aqui tem uma mãe com evidência de imunidade. Então, tá tudo bem, ele não vai receber imunoglobulina, tá certo? E se o nosso contactante for o RN e a pessoa com sarampo for a mãe? É importante a gente separar a mãe do RN durante a fase de transmissão da doença, tá certo? E aí, quem mais que tem indicação de imunoglobulina além das crianças nessas condições aqui? Os imunocomprometidos graves, os imunocomprometidos leves que não tenham evidência de imunidade para o sarampo. O que é imunidade para o sarampo? Uma dose de vacina após 12 meses, sarampo como doença ou sorologia reagente. E por que a gente não fala das crianças maiores de 6 meses? Porque as crianças maiores de 6 meses, quando elas entram em contato com alguém com sarampo e elas não têm imunidade prévia, elas fazem uma vacina, elas podem tomar vacina. Todos os outros contactantes sem imunidade prévia recebem vacina. Vamos aqui para a nossa próxima questão da Unicamp. Gestante com 39 semanas de gestação, quadro de sarampo com exantema, que iniciou 3 dias antes do parto. Qual que vai ser a conduta para o nosso recém-nascido? Não separar mãe do RN e administrar imunoglobulina? A gente viu, tem que separar a mãe do RN. E esse RN, ele pode receber vacina? Não pode receber vacina. Então, olha só, já tira essa questão, essa letra B aqui, porque ela tem como opção vacina. Então, separar a mãe do RN nos primeiros dias,
administrar imunoglobulina e não administrar vacina na RN. Parece que é isso aqui. Vamos ver a próxima? Separar mãe e RN nos primeiros dias. Não administrar imunoglobulina nem vacina? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, letra C. Nossa próxima, a fim de se evitar a disseminação intra-hospitalar do sarampo, pode-se afirmar que a vacina de bloqueio para os contactantes pediátricos intra-hospitalares, vamos ler as questões aqui, não deve ser aplicada em nenhum dos indivíduos suscetíveis que estejam hospitalizados? Não parece nem lógico, né? Vamos para a próxima. Está indicada para indivíduos suscetíveis expostos, não imunossuprimidos, a partir dos 6 meses de idade, nas primeiras 72 horas pós-exposição. Isso é importante de lembrar. A vacina é para ser dada nas primeiras 72 horas pós-exposição, tanto que uma indicação relativa de imunoglobulina pode ser se a pessoa tinha indicação de vacina e perdeu esse prazo das 72 horas. Então, como a imunoglobulina é 6 dias e a vacina é 72 horas, às vezes a pessoa precisa da imunoglobulina por ter escapado desse horário. Certo? Está indicada para indivíduos expostos suscetíveis, independente do grau de imunossupressão? Tá errado. A gente sabe que depende do grau de supressão para se dar vacina. A gente não vai dar vacina de vírus vivo para alguém imunossuprimido. Por se tratar de doença de alto grau de morbimortalidade, a vacina está indicada para todos os contactantes, independente do estado vacinal? Também não é assim. A gente vai indicar para os suscetíveis. Então, letra B. Agora a gente vai falar de exantema súbito. O exantema súbito, a gente precisa lembrar que o agente etiológico é o herpes vírus 6 e 7, tá certo? E não tem um tratamento específico, é um tratamento de suporte. Qual que vai ser o padrão que a gente vai buscar na questão de exantema súbito? Uma criança menor de 2 anos que tem uma febre que pode ser muito elevada. Inclusive, é muito comum nas questões de exantema súbito ser uma criança que vai ter no enunciado que está chegando com crise convulsiva febril, porque a febre pode ser muito alta mesmo, e a crise convulsiva febril é para dar medo em você que está lendo a questão. Será que é uma doença mais grave? Será que é uma encefalite que está na questão? Não, é só exantema súbito. Procura o restante do padrão. Qual que é o restante do padrão? Depois da febre alta, que dura 3 dias, a febre desaparece e surge o exantema. Ele é maculopapular, ele pode desaparecer a digitopressão, ele não é pruriginoso e normalmente ele é centrífugo, tá certo? Não vai ter outras características mais expressivas. Vamos ver aqui na questão como é que fica. Lactente de 7 meses trazido ao pronto-socorro, com um quadro de febre alta 3 dias, vermelhidão pelo corpo a 12 horas, sendo que o último pico febril foi 14 horas. Aqui eles deixaram próximo assim para te confundir, mas você sabe melhor. Febre, desapareceu a febre e o corpo pintou, é exantema súbito. Então, o que causa exantema súbito? Herpes 6. Olha aqui como que é bonitinho o exantema súbito. E a criança tá aqui com a mãozinha para cima porque o adulto tá segurando, mas é uma criança que quando pinta, está em bom estado geral a despeito do exantema. Próxima questão, ó. Criança de 1 ano e 9 meses, febre alta, início abrupto, episódio de convulsão, irritabilidade e anorexia 3 dias. Apresentou em seguida, após a febre ceder, lesão maculopapular centrífuga. Qual é o diagnóstico? Vocês sabem. Febre, desapareceu a febre, pintou, exantema súbito. Mononucleose. A mononucleose é causada pelo vírus Epstein-Barr e ela vai ter um padrão de doença sistêmica. Então, ele vai descrever no quadro clínico da questão para você febre, fadiga, uma linfadenopatia que é muitas vezes simétrica, cervical, retroauricular, pode ter hepatoespleno, pode ter amidalite exudativa, pode ter cefaleia. Se tiver exame de sangue, pode ter uma atipia linfocitária, a hepatoesplenomegalia, e pode ter descrição de sintoma neurológico, especialmente o Guillain-Barré. E além disso, o rash. O rash pode aparecer sozinho. Aqui, ó, ele é bem bonitinho, maculopapular, pode ter uma grande disseminação pelo corpo todo, mas ele tem esse aspecto bem delicado. Mas o que chama atenção pra gente no rash da mononucleose? É isso que as questões costumam focar, que o rash costuma ser
pós-uso de antibiótico, frequentemente um beta-lactâmico. Então, o mais comum, o padrão que vocês vão encontrar com grande frequência nas questões é essa. Uma criança que foi num pronto-socorro e tá vindo numa segunda passagem com você. Nessa primeira passagem foi visto que ela tinha amidalite e ela estava com febre, ela estava prostrada, tinha linfonodo cervical e aí fizeram o quê? Diagnosticaram amidalite estreptocócica e deram antibiótico. E aí, depois do antibiótico, fez rash. Você agora sabe, depois do antibiótico, fez rash. Não parece ser questão de alergia? É mononucleose. Vamos olhar aqui para vocês verem no Albert Einstein. JP, masculino, 13 anos, refere história de febre diária, náusea, mal-estar e fadiga. Há uma semana, com aparecimento de quadro há 4 dias de dor de garganta, um edema periorbitário leve. Hoje pela manhã, está em uso de amoxa há 3 dias sem melhora do quadro clínico. Então, estranho, né? Estrépito que não melhora com amoxa. E aí tem uma linfonodomegalia cervical, e aí uma faringite exudativa, petequias no palato, erupção, aí evoluiu com erupção cutânea, máculo-papular eritematosa leve no tronco, nos braços e hepatosplenomegalia discreta. Então vocês sabem, febre, dor de garganta, linfonodomegalia, hepatosplenomegalia, rash depois do uso de antibiótico é o quê? Mononucleose. Próxima questão. Menino de 10 anos de idade comparece ao pronto-socorro com história de manchas na pele há um dia. Tem história de febre, há 3 dias associada à odinofagia e procurou serviço médico no início, tendo sido prescrito o quê? Amoxicilina por amidalite. No exame físico, a criança tem bom estado geral, a hiperemia de orofaringe, você vê sem pontos purulentos, mas tem linfonodo palpável em cadeia cervical, tem um fígado palpável e um baço percutível não palpável. A pele começou com aquela erupção morbiliforme, não pruriginosa, principalmente em tórax e dorso. E a mãe relatou que a criança já usou amoxicilina sem problema. Vocês sabem, dor de garganta, febre, hepatosplenomegalia, linfonodo cervical, usou amox e pintou, é o quê? É mononucleose. Vamos ver aqui as alternativas. Manifestações definem por si só quadro de alergia? Não. Quadro clínico é compatível com infecção pelo EBV. O Epstein-Barr é o agente da mononucleose. Pode cursar com manifestações cutâneas tardias em pacientes que fazem uso de amoxicilina. Sim, essa é a nossa alternativa. Agora vamos falar do eritema infeccioso. O eritema infeccioso tem 2 coisas que vocês têm que lembrar 100%. Face esbofeteada e parvovírus B19. Esse vai ser o padrão, tá certo? Vai ser uma criança pré-escolar ou escolar jovem que vai ter um quadro viral inespecífico, febre, coriza, às vezes náusea, às vezes cefaleia, às vezes diarreia. E 2 a 5 dias depois, inicia um rash malar chamado face esbofeteada. Evolui com esse rash malar que progride para a região corporal, ele é rendilhado, mas a característica dele é de polpar as mãos e os pés e ter começado como uma face esbofeteada, é isso que a gente vai procurar, tá certo? Olha só a carinha desta criança bonitinha esbofeteada. Aqui na nossa questão do Albert Einstein, paciente sexo feminino 3 anos, é levado ao pediatra com história de manchas avermelhadas em face e posteriormente em troncos e extremidades. Nega febre e anorexia, mas ao exame encontrava-se em bom estado geral, afebril, eritema malar bilateral e o exantema maculopapular rendilhado em troncos e extremidades proximais. Polpa, palmas das mãos e plantas dos pés. Qual que é o agente etiológico do eritema infeccioso? É o parvovírus B19. Próxima questão, também do Albert Einstein. Criança de 7 anos de idade é levada ao pronto atendimento com febre baixa, cefaleia, odinofagia e coriza, iniciado há 2 dias. Apareceu na sequência eritema malar intenso bilateral com palidez perioral e evoluiu com exantema maculopapular, principalmente em membros. Levemente pruriginoso, mas o que? Polpa, palma das mãos e planta dos pés. Mãe achou que tinha exposto a criança muito ao sol, as bochechas estavam muito vermelhas e o exantema fica mais evidente após o banho. Exame físico sem outras alterações, o diagnóstico mais provável é eritema infeccioso, face esbofeteada, exantema corporal que polpa mãos e pés. E agora os 5 minutos, aquelas doenças que vão ser bem rapidinhas, só para a gente garantir que não deixou de falar. Escarlatina
ela é causada pelo estrepto beta-hemolítico do grupo A. Então, ela tem que ser uma criança maior de 2 anos. O que a gente vai ter? Febre, odinofagia, queda do estado geral, ou seja, a gente vai ter uma amidalite estreptocócica. O sinal da amidalite estreptocócica é esse sinal de Forchheimer, não é exclusivo da amidalite estreptocócica, porque eu vou mostrar para vocês numa outra doença, na rubéola. É o quê? Petequias no palato, tá certo? Mas aí como é que a gente sabe que a nossa amidalite estreptocócica evoluiu para escarlatina? Através desses outros sintomas que a gente listou. A língua em framboesa. A gente vai ver que o nosso exantema vai polpar a área perilabial, é o sinal de Filatov. E a gente vai ver que o nosso exantema é pior na região das dobras, é o sinal da pastia. E o nosso, então, quando a gente vê que isso está acontecendo, quando está descrito na questão essas especificidades, que a criança está com mais sintomas sistêmicos e começou com esse exantema, a gente já sabe que é escarlatina. Outra coisa que pode estar escrito é que o exantema da escarlatina, ele é muito mais palpável do que visível, ele tem um aspecto de lixa, tá certo? E, infelizmente, para escarlatina tem tratamento, a gente pode usar penicilina cristalina aqui para o nosso penicilina benzatina, tratar como se fosse uma amidalite estreptocócica, tá certo? Depois a gente tem síndrome mão-pé-boca. Síndrome mão-pé-boca é causada pelos enterovírus ou pelo Coxsackie vírus, tá certo? Ela tem um quadro viral inespecífico de febre, dor abdominal, diarreia. E aí, o que a gente encontra de padrão na questão que é de mão-pé-boca é que ele vai ressaltar para você a recusa alimentar. Por quê? Porque é mão, pé e boca. Então, as lesões orais vão fazer uma recusa alimentar, isso vai estar bem escrito para você, vão causar uma odinofagia e pode ter descrito um enantema, um edema ali da mucosa da boca, tá certo? E aí o exantema é maculopapular, envolve as mãos e os pés, a questão pode ressaltar isso para você, ou talvez ela tente te confundir, porque não precisa estar restrito às mãos e os pés. E a boca pode estar disseminado, entendeu? Então pode ser que ele fale para você que o exantema começou nas mãos e nos pés e agora está no corpo inteiro, por exemplo. Isso é ok, isso é evolução da doença. Vamos ver, varicela. Varicela faz tempo que não cai, é causado por um vírus da família do herpes, que é o varicela zoster vírus. Ele tem como característica que vai estar descrita para você exantema pleomórfico. Isso significa o quê? Que você tem lesão em vários tipos de evolução. Você pode ter pápula, você pode ter lesão bolhosa e você pode ter lesão crostosa ao mesmo tempo. Lembra, só para de transmitir quando todas as lesões são crostosas e não tem tratamento específico. Outra coisa que costumava cair quando caía a varicela eram as complicações. As complicações que chamam mais atenção para serem colocadas em questão, apesar de serem raras, são as neurológicas, com ataxia cerebelar. É um tipo de encefalite causada pelo vírus varicela zoster e que a ataxia geralmente acontece pós-infecciosa, mas pode estar descrita na vigência de infecção, tá? Outra coisa que também costumava aparecer numa época que existia muito AS infantil era a síndrome de Reye, tá certo? E além disso, a pneumonia e a hepatite, a pneumonite no caso, causada pelo varicela, e a hepatite causada por varicela também são descritas como complicações. E para a gente terminar essa parte de 5 minutos, outra que também não aparece há muito tempo porque a taxa de vacinação é muito alta, é a rubéola. A rubéola é causada por um togavírus e ela causa um rash maculopapular rosa avermelhado que tem uma distribuição de face e pescoço para tronco e extremidades, ou seja, lembra sarampo. Se vocês gostam de conhecimentos inúteis iguais a mim, saibam que a rubéola é chamada de sarampo alemão. Então, lembra, a rubéola parece um pouco sarampo. Por quê? Porque o rash é da cabeça para o pé, igual sarampo. Ela faz lesões pontiformes nas amígdalas e nos pilares amidalianos, é o tal do sinal de Forchheimer. E ela tem uma adenomegalia cervical occipital retroauricular, ou cervical, ou occipital, ou retroauricular, ou os três. Então, isso vai chamar atenção. Esse é o padrão para vocês. Uma doença exantemática e febril que o exantema progride igual ao sarampo, mas ele vai, em vez de falar das outras coisas do sarampo, da conjuntivite, no quadro respiratório, vai reforçar para você a odinofagia e os linfonodos no pescoço e na cabeça.
Aqui o Forchheimer para vocês verem, olha só que bonitinho as petequias no palato. E aqui mais algumas imagens dessas doenças que a gente acabou de tratar. Ó, uma linguazinha em framboesa ou em morango, às vezes é descrito das duas maneiras. O rash da escarlatina, ele é bem esvaecente, ele é mais palpável do que visível, ele parece uma lixa. Aqui a rubéola, então pra gente ver que o rash lembra bastante do sarampo mesmo, e a progressão crânio, mas atinge o corpo, caudal também. E o que vai chamar atenção pra gente é os linfonodos cervicais ou retroauriculares ou occipitais, tá certo? E aqui os diferentes estágios de lesão por varicela, a vesícula, a pústula, né, a bolinha e a crosta. E as 3 lesões estão presentes ao mesmo tempo na vigência da infecção. Uma questãozinha então, só pra gente não deixar passar. Menino de 1 ano e 3 meses é levado por sua mãe à consulta pediátrica, com febre de até 38,4 a 2 dias. Criança está muito irritada, não quer comer nada. Lembra? Febre, criança muito irritada, sem comer nada, muita ênfase no que não quer comer nada. E aí ele mostra as lesões para você. Tudo bem que ele resolveu mostrar uma boca e uma mão, só faltou você imaginar o pé. Então, o agente mais provável do quadro descrito, dentro do que está aqui, o agente mais provável é o Coxsackie. É síndrome mão-pé-boca, ou é entrovírus ou é Coxsackie. E a apresentação do paciente deverá conter analgésico simples? Sim. Aciclovir? Não. Valaciclovir? Valaciclovir é uma forma prodroga do aciclovir, então é como se a gente estivesse usando a mesma coisa. Se você soubesse disso, já dava para descartar. Spray de tetracaína, isso é para te pegar. Você vai dar analgésico para essa criança tópico? Não vai, porque é uma criança de 1 ano e 3 meses, não é para ficar dando nada que tenha lidocaína na boca de criança que tenha 3 meses. Então a gente vai usar o quê? Analgésico simples. E aqui uma tabelinha com todas as doenças para você parar e pensar. Tá em negrito o agente etiológico das doenças. Aqueles agentes em que o nome da doença já é o agente etiológico, você já vê aqui que são os agentes virais, né? E aqui os que o vírus não tá com o nome na doença, eu destaquei aqui para ficar mais fácil para você. Salva essa tabelinha no seu coração, porque vai cair uma questão de alguma doença dessas em algum lugar em que você vai fazer prova, porque sempre cai. O mais provável é sarampo, mas a gente não descarta as outras. Então, sarampo, qual é o nosso padrão? Febre, tosse, coriza, conjuntivite, pode falar de Koplik. Exantema, que começa a orelha e rosto, progride para corpo. Diagnóstico é sorologia ou PCR e tem vitamina A como a especificidade do tratamento. Exantema súbito, herpes 6 e 7. Em menores de 2 anos, a febre é alta, pode ter convulsão febril. 3 dias, a febre cessa e o corpo pinta. Mononucleose é o Epstein-Barr vírus, febre, linfonodo, amidalite, linfocitose atípica. Deu amoxa e pintou. Essa é a história da mono. Eritema infeccioso é o parvo B19. É um quadro gripal, ou às vezes nem fala isso, mas fala da face esbofeteada. É um eritema malar muito intenso. E esse exantema progride para o corpo e polpa, palma e planta do pé. Escarlatina é o Strepto B, é a faringite que evolui. Evolui com o quê? Língua em framboesa e o exantema em lixa, e depois descama. Lembra que na escarlatina tem filatov e pastia. Filatov é quando você tem um esbranquecimento da região perioral, e pastia é o aumento da intensidade do exantema nas áreas de dobra, área de dobra do braço ou região inguinal. Mão, pé, boca, entrovírus e Coxsackie. É um quadro de febre ou de jeca meio inespecífico. Vai ressaltar para você recusa alimentar, para você se atentar para as lesões orais. E o exantema, fica atento porque ele não é restrito a mão, pé e boca. Ele progride, mas ele vai dar um jeito de mostrar para você que tem na mão e no pé. Varicela é o exantema polimórfico. Lembra que tem complicações neurológicas e lembra que não é para dar AS, por causa da síndrome de Reye. E a rubéola é um quadro febril que parece amidalite, mas o exantema parece sarampo. Então parece um sarampo, onde ele vai ressaltar para você o papel da adenomegalia e da infecção na orofaringe, os sinais de amidalite, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula.
salva a tabelinha para não esquecer. Até a próxima! Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão, se não for cair você precisa saber também